proprietário, o gestor, veste a camisa do funcionário? Existem tantos bordões, eu estava falando esses dias há É um pouco. bordão que não faz nenhum Sim, sentido. e tem muita gente que diz assim, e a gente escuta isso da alta liderança. O maior ativo da nossa empresa são as pessoas, mas isso de fato no campo não Não funciona. Não é funciona. assim. Hoje em dia, e eu digo isso porque eu sou uma líder de pessoas, hoje o líder, o gestor, ele tem uma dificuldade com o ego dele absurda. Então, E para ele agora ser você... autoritário é muito mais Não, fácil do que ser agora... compreendido, né? Agora você Respeitado. falou tudo, que é uma Mas é por isso que eu falei para palavra. vocês que a gente está trabalhando aqui o papo para chegar nesse sentido, que é de cima para baixo. Ele vem de um diretor, que ele era, vamos supor, ele era um vendedor normal das empresas goianas, bem familiares, Sim, era um vendedor. E aí era um vendedor que não tinha muita expectativa pela sua formação, bem limitada. Mas pelo resultado, ele vai subindo. pela lealdade à E marca aí, ele vai ficando. ele vê que ele está subindo, que ele está ganhando grana, ele não investe E em conhecimento. conhecimento. Ele vai só seguindo o que foi colocado para ele, ele deixa o estudo de lado. Ele compara com um amigo e fala, meu amigo estudou e não ganha a grana que eu ganho, eu mal sei fazer uma redação e hoje sou gerente da loja. E eu vejo que isso vai chegando até a diretoria. E aí quando você vê, você vai ver lá a diretoria ou o CEO, que tem um estudozinho a mais, mas ele estimula para baixo Nos preparo, né? esse formato. E aí quando você vê o estilo de liderança dele, eu fico observando assim, empresas grandes em Goiânia, que eu não vou citar nome, que eu fico impressionado. Eu fico olhando, mas como que esse cara lidera um time desse tamanho numa empresa como essa? Mas aí quando eu vou estudar a empresa, é a cultura da empresa. É a cultura da empresa que precisa ser achacoalhada. E a maioria não quer fazer isso, porque a gente, querendo ou não, amo Goiânia e tal, mas a gente está muito atrasado nesse sentido. As nossas empresas ainda tá muito nesse sentido, principalmente empresas que estão ligadas mais ligado diretamente à venda. Toda sobrevive de venda, mas aquela que trabalha diretamente à venda, concessionária, loja de calçado, lojas de shopping, elas esquecem de incentivar esse preparo do seu colaborador. O cara vendeu bem, ele chega no topo. E aí ele não sabe lidar com gente. E se teve um diretor que aprendeu desse mesmo jeito, ele vai estimular E um líder essa que não liderança gosta que você está de falando, gente, de você pode pressão. mudar de cadeira e de profissão. Um líder que não gosta de gente, Não tem como. não Se ele vai faz lidar com sentido. gente, Não tem né? jeito, né, Não tem Alicia? Não como, tem é. como. Não, Esse ego é péssimo. Esses dias eu ouvi um desses líderes que eu estou te citando aqui, falando comigo que ia desligar uma funcionária dele, porque ela trabalhava muito bem, mas de repente ela começou com esse negócio, ele falou desse jeito, esse negócio de estresse, ansiedade, falou desse jeito, vou repetir, com esse negócio de estresse, ansiedade, começou a faltar, começou a não produzir. Eu falei assim, o que é mais barato para você? Demitir, contratar outro funcionário, começar a estudar, começar a Do zero. conhecer esse funcionário do zero. Vou pegar uma funcionária que você acabou de dizer que você já conhece ela só por um problema que ela teve agora. Você não quer Entender, tratar esse problema, você não quer entender esse problema. É complicado, a maioria, mas por que ele faz isso? E aí você não deve nem culpá-lo tanto. Vem lá de cima. O formato é aquele, a pressão vem em cadeia. Ó, seu funcionário não está produzindo, e aí? Mas aí aqui vocês falaram duas palavras que eu fiquei atenta aqui, que para a psicologia também é muito importante, que é o ego. Isso. O ego, nós temos que nos vigiar o tempo todo, porque o ego ele é bem complicado em todas as esferas humanas, né? Sim. Tanto nessas esferas organizacionais, quanto política, quanto institucionais, quanto de relacionamento, é o ego, gente. Sim. Né? E o ego nos domina se você não olhar para ele e ver o que está dominando ele. Né? E a outra é a cultura. Então, dentro da empresa, a questão da cultura, do clima organizacional, tudo isso também é algo que tem que ser analisado lá na psicologia organizacional. Não sei se você já chegou nesse momento, né? Onde que a gente faz todo aquele estudo, um diagnóstico. Por isso que é importante ter o profissional técnico, tanto do RH até mesmo quanto o psicólogo organizacional, para justamente fazer esse diagnóstico organizacional. Porque dentro dessa análise do diagnóstico, você vai ver a questão do clima, da cultura e fazer propostas de intervenção para ver se consegue reverter aquilo que está tão impregnado naquela empresa. A gente percebe muito isso nas empresas que vêm de famílias, né? Que vem lá com os familiares. O avô, por exemplo, ele era vendedor lá atrás.